Você sabia que existe um personagem do universo de The Walking Dead que encontrou todos os pertences restantes do próprio Rick Grimes? Tudo que o Rick tinha e deixou pra trás depois que o mundo acabou? Pois é, meu querido, temos um episódio sobre isso que também revela mais coisas, como por exemplo, o que aconteceu na China no universo de The Walking Dead. É bem interessante tudo isso, vou contar e explicar todos os detalhes que pouca gente sabe. Se você quer saber, cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead, e dessa vez voltando em mais uma daquelas curiosidades lá do passado, do início do universo aí, do apocalipse mesmo, pra contar sobre esse cara que achou as coisas do Rick, que contou sobre a China e várias outras coisas. Já deixa esse like que é muito importante, né? Se inscreva aí no canal pra você não perder mais vídeos como esse e outros, e vambora. E é o seguinte, tá aqui. O nome desse cara é Chase, caso você não saiba. Existem diversas histórias, né, no universo de The Walking Dead, que muita gente não sabe nem que existe, que passou em algum lugar algum dia. Ou alguns sabem por cima, ou outros viram há muito tempo e esqueceram, não perceberam alguns detalhes. Justamente por isso, tô voltando pra falar dos web episodes de The Walking Dead. Mais um deles, os episódiozinhos ali curtinhos, né, que soltaram em fragmentos pra divulgar as temporadas muitos anos atrás, e foram episódios produzidos de verdade mesmo, mas foram ao ar só na internet. Se você não viu aqui no canal, já fiz um vídeo há algum tempo contando sobre o The Oath, que é um dos web episodes que inclusive conta a história do hospital lá onde o Rick ficou internado em coma, e que também dá pra entender a explicação do porquê ele sobreviveu tanto tempo em coma, quem foi que cuidou dele e tal. Pois é, nesse outro web episode a gente também tem uma conexão com o Rick. O nome dele é Cold Storage, que storage se refere muito àqueles lugares, né, nos Estados Unidos que tem muito, que guardam os utensílios. As pessoas compram um espaçozinho num galpão pra poder guardar suas coisas. Às vezes tem coisa demais em casa, quer deixar guardado nesse lugar. Tem muito disso nos Estados Unidos. Mas pra gente chegar nisso, a gente tem que começar contando a história pra quem nunca viu e relembrando pra quem já viu. Pois é, esse episódio começa contando a história de Chase, esse personagem que já inicia ali acordando no terraço de um prédio, na parte de cima de um prédio com zumbis mortos em volta, que dá a entender muito que é um prédio lá na região no entorno de Atlanta. Pois é, o Chase logo é acordado pelo seu amigo Harris, que é apresentado aqui, que tá conversando com ele, e eles têm uma missão, né, de encontrarem uma caravana que vai estar deixando os arredores ali da cidade, em que inclusive a irmã dele está, que eles receberam por mensagem de texto, ainda estava funcionando nessa época. Só que aí no meio disso eles deparam com uma possível missão. Eles avistam que ao lado ali de onde eles estão tem um storage, que é como eu expliquei, que é um lugar que tem muito lá nos Estados Unidos, onde várias pessoas guardam seus pertences. Num apocalipse zumbi, o storage pode ser uma mina de ouro, pode ter muita coisa muito útil. Justamente eles ficam na dúvida se vão ou não, mas eles descem desse prédio, e aí que começa a ter mais treta. O Harris, esse companheiro aí do Chase, ele acaba que é morto, um zumbi surpreende ali, morde ele, e vários outros zumbis aparecem perseguindo ali, que faz o Chase totalmente desesperado correr e entrar exatamente nesse story. E é ali que acontece tudo, ali que vem as referências que eu tenho que explicar muito nesse vídeo, que são bem interessantes. Ali dentro, né, cercado por zumbis, ele se tranca em um dos storages que ele acha aberto ali, fica cercado por zumbis, mas escuta alguém atirando, que é justamente esse cara, o BJ. Ele pede para que o Chase saia de lá com as mãos pra cima, calmo e tal, e ordena que o Chase deixe o lugar, tipo, saia de lá, que ele não fique lá, porque o cara aparentemente manda ali, tá sobrevivendo naquele lugar. Só que o Chase pede uma ajuda e tudo mais, pede para que ele possa fazer algo pra ajudar o cara pra poder ficar. E aí que ele tem uma proposta. Ele propõe pro cara de poder ajudar ele a religar um gerador que tem ali do lugar, que o cara tá sozinho, não consegue fazer. O cara mesmo, meio desconfiado, aceita, dá uma baixada na guarda, eles ficam tranquilos. E aí que ele começa a apresentar o lugar, e a gente chega na parte desse web episode que tem as principais referências que a gente tem que trazer nesse vídeo. E o que acontece é, nesse episódio a gente consegue a comprovação que o próprio Rick Grimes tinha um storage onde ele guardava alguns pertences dele e da família dele antes do apocalipse começar. E justamente o storage que o BJ direciona o Chase para poder encontrar roupas novas e outras coisas é o próprio storage do Rick. O próprio BJ comenta que era de um antigo policial, e ali a gente começa a ver algumas referências. Aqui primeiro a gente tem um berço, né, dá pra ver, provavelmente era o berço que era do Carl, filho do Rick com a Lori, quando ele era bebê e tal. Depois que ele cresceu, não precisou mais desse berço, o Rick foi lá e guardou no storage. Tem pedaço de árvore de Natal também, aparentemente, mas o principal é quando ele abre uma caixa.
E ali a gente tem diversos documentos e algumas imagens, fotos, né, de quando o Rick entrou pra polícia de King County, que é o condado onde ele vivia, que é ali na beirada do lado de Atlanta. E o interessante é, esse é o único lugar do universo de The Walking Dead onde a gente pode ver essas fotos do Rick e da família dele. E também do pessoal do trabalho dele, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, o Shane, né, mais novo, quando entrou pra academia de polícia, as outras pessoas que trabalhavam com ele, e o próprio Rick, bem mais novo e tal. Pra quem não se lembra, em 2022 eu fiz um vídeo mostrando esse diploma aqui, que é o diploma original que usaram para as gravações, inclusive desse web episode, que foi junto, né, uma das peças leiloadas usadas em The Walking Dead, né, depois que terminaram de gravar a série principal, leiloaram na internet diversas peças originais. Essa aqui a gente nunca tinha visto em cena, mas fabricaram isso aqui, que tem o nome original do próprio Rick, que ficou oficialmente confirmado que o Rick, né, é a abreviação de Richard, né, Richard Grimes, não era de algum outro nome diferente, que para alguns foi extremamente óbvio, para outros que não sabiam, não. Até hoje que alguns que não sabem espantam com isso. Mas seguindo os itens que são encontrados, a gente tem fotos ali de aniversários, né, se eu não me engano, eu acho que é algum aniversário do Carl. Dá pra você ver o Rick, a Lori e o Carl, dá pra você ver eles juntos, bolo e tal. Momentos de família, né, deles. Que tem uma pessoa que não dá pra identificar tão bem que é, aposto que deve ser a Lori, só tá um pouquinho distorcido. Mas são diversos momentos bonitos e felizes da família do Rick que nunca tinham sido mostrados em diversos lugares, só nesse web episode. Que esse cara encontra e trata como descartável, só dá uma olhada ali bonita e segue. E assim, antes de a gente continuar com o episódio e as referências, uma coisa, né, a se pensar sobre isso, que muito provavelmente depois do que acontece nesse episódio, os itens podem estar lá ainda até hoje, muitos anos depois de Apocalipse, mas ia ser muito legal alguém voltar lá e encontrar o próprio Rick e reencontrar, que assim, não vai acontecer, porque a gente já sabe que todas essas peças que foram usadas, pecinhas menores do início de The Walking Dead, foram todas leiloadas depois que a série acabou. Então é só se eles refizessem essas imagens com arquivos que eles têm, enfim. Continuando o que a gente tem no episódio, a gente tem um momento, né, meio que de confraternização entre o Chase e o BJ, mas antes deles começarem mesmo, a primeira introdução de assunto que tem é o Chase trazendo à tona um assunto que aqui também eu acho que é o único lugar do universo de The Walking Dead que a gente vê, sobre o que aconteceu na China no universo de The Walking Dead. Você já parou pra pensar nisso? Pois é, essa aqui é a única pista que a gente sabe. Nas cenas desse episódio, a gente tem o Chase dizendo que as últimas notícias diziam que a China estava bem, e ele continua falando, dando a entender que a China resistiu, que eles aguentaram, tipo, até onde eles sabem nesse momento aqui de Apocalipse, que os Estados Unidos já tinha caído e tudo mais, a China ainda estava firme. Obviamente depois pode-se teorizar, não, a China não caiu, na verdade está isolada lá e tal. Algumas pessoas podem até pensar, né, que lá restaram muito mais vivos do que em qualquer outro lugar do mundo. É possível? É, a gente não tem mais resposta. Se eu for dizer, eu acreditaria que teve Apocalipse lá também, caíram, mas pode ser que a porcentagem de sobreviventes seja um pouquinho maior depois, algum dia a gente saiba. Nunca se sabe se vão trazer isso à tona em algum momento. Lembrando o seguinte, essas cenas, esse web episode, ele acontece no exato momento que o Rick ainda está em coma no hospital. Tinha alguns dias, ou semana no máximo ali apenas, que começou o apocalipse. Nesse momento o Rick estava em coma lá no hospital ainda, algumas pessoas ainda tratando, mas algumas coisas no mundo ainda estavam funcionando. No próprio episódio é citado que o cara mandou SMS, que as últimas notícias que ele viu, não sei aonde, sobre a China, então tem algumas coisinhas que ainda foram vistas. É importante ressaltar em qual época que isso passa, mas a gente segue justamente com isso aqui, né? O cara cumprindo a parte do trato dele de ligar o gerador, de ativar ali, ele vai no escuro, na cautela, com as orientações por rádio do outro pra poder funcionar, pede pra mexer no interruptor, pra ligar, pra desligar, aparece um zumbi que treta com ele, ele consegue vencer esse zumbi, e aí fica tudo ok. Eles vão comer e tudo mais, e o cara se prepara pra poder sair, pra poder seguir viagem. Só que aí tem um ponto, ele começa a conhecer um pouquinho dos bastidores desse lugar aí dentro, de que esse cara, ele matou todo mundo, todos os outros companheiros, pra poder tomar o lugar, pra liderar. Isso aí não é explicado de cara, mas a gente vai começando a entender isso. A gente vai começando a entender que esse cara não é uma pessoa tão boa assim, igual pareceu que ia ajudar ele, deixar ele embora. Principalmente porque, quando o Chase decide ir embora, o próprio BJ surpreende ele, fala, cumprimente sua irmã por mim, puxa a arma, dá um tiro no Chase, deixando ele cair na lata de lixo lá fora, jogado ali com outros corpos de zumbis. Passa uma impressão de que o cara morreu, mas aparentemente o tiro não pegou em um local vital. E aí que a gente encaminha pro desfecho. Passado um tempinho, Chase acorda, ali meio lascado e tudo mais, sangrando, mas consegue andar e voltar pra dentro do próprio storage, pra desmascarar esse cara, pra tentar resolver a situação. E é ali que ele encontra uma das ex-membros do grupo, uma pessoa que era pra estar vivendo tranquilamente com o cara, que revela o que o BJ realmente fez e que inclusive ele tá abusando dela ali. O próprio Chase liberta ela e aí a gente tem o confronto final, em que o Chase quer ir embora, o BJ libera ele pra ir embora, mas ele não quer que o Chase leve a mulher. Então fica esse grande impasse pra tentar salvar a mulher também.
E é aí que temos a cena final. No final das contas, né, eu não vou mostrar a cena aqui porque é até um pouco pesado, mas essa mulher é dado a entender que ela pegou o facão, arrancou a cabeça do BJ ali, mataram ele, deixaram ele morto, o Storage sendo tomado por zumbis e os dois fogem. A mulher que estava presa e o próprio Chase. É basicamente assim que termina a história desse web episode. Mais um desses, assim como todos, que tem uma referenciazinha, alguma coisa que teve conexão com o Rick. O The Oath, a questão do hospital, a questão da porta. Esse aqui, as fotos dos pertences do Rick que ficaram pra trás. E tem mais um que tem mais coisa que depois eu vou falar, caso vocês queiram. Coloquem nos comentários se vocês querem que eu continue trazendo explicações, às vezes até alguns detalhes que quem já viu os web episodes não sabiam, né? Comente aí, deixa esse like que vai ajudar demais na divulgação, também pra espalhar a informação pra outras pessoas. Se inscreva no canal pra você não perder nada e no mais é isso aí. Um abraço. Fui!